Tá, peraí, deixa eu também te botar no co-host. Os links que nós temos, sala de retiro, nós temos o nosso grupo mural para entrar. A sadana curta, quem quiser ter a sadana, tem a sadana ali disponível. Se eu deixar o Tarcísio voltar. Entendeu? Então, meditações guiadas, tem um link para meditações guiadas, agendamento de tutorias, a biblioteca já está aqui, temporizador, canal no YouTube, vocês acreditam que a gente tem um canal no YouTube? Lá tem vários filmes, quem quiser fazer um tutoria engajada Flix, são vários filmes ali disponíveis. Uma hora a gente olha juntos, né? Mas é muito legal. Tem uma lista do IMDb. Temos o nosso Google Coleções, com vários sites legais, 84 mil. Tem vários sites muito legais. Vou colocar o Pali Society, Sociedade a Biblioteca da Sociedade Pali. Tem a agenda do Lama Padma Santen e tudo mais. Então, são esses três níveis, né? Em algum momento, quem tiver muito interesse, por exemplo, se a Isabela tiver muito interesse em se aprofundar no Dharma, aí tem esse livro do Mipam, Jamgon Mipam Rinpoche. É um professor do início do século passado, que ele escreve um livro chamado Lótus Branco. O livro, ele é curto, mas ele é todo escrito nas três dimensões. Ele analisa a prece das sete linhas na perspectiva secreta, sutil e grosseira. Tá? Então, para quem se interessar, tem esse livro. Se eu não me engano, publicado no Brasil pela Lúcida Letra. Eu tenho ele aqui. Muito bem. Gente, posição de escuta, então. A nossa posição de escuta para o que está vindo agora. Está cedo ainda, 8h30. A gente vai até 9h30? Está ótimo. Posição de escuta é assim. A gente vai agora fazer uma leitura de trechos curtos do Buda Dharma. Nosso tema é História de Vida do Buda Shakyamuni. A gente vai pegar os 12 feitos do Buda Shakyamuni, as 12 ações. Por si só, já é resumido, é sintética as 12 ações. Eu tirei as 12 ações desse livro aqui, o Buda Dharma. Ele é uma tradução do Marcelo Nicolodi, é uma tradução de um instituto chamado Numata Center. Depois vocês vão ver. Então é um livro belíssimo, Buda Dharma. É um livro belíssimo. E Obrigado, os Cris. textos, isso, nos ajudem com as transliterações, com as transcrições. Então é um livro muito bonito, é uma tradução livre do Marcelo Nicolodi, e aí eu preparei, Tarcísio me ajudou, a gente montou não é bem um PPT, não é um slide, mas é um PDF, que eu vou deixar lá na nossa biblioteca. Esse livro, só que vocês não podem contar para ninguém. Eu vou contar um segredo para vocês, pode ser? Não pode espalhar. Mas eu deixei esse livro lá na biblioteca. Ó, tá ali, ó. A D fez assim, ó. O Manu também, ó. Não é para espalhar para as pessoas, mas o livro está disponível lá para gente, tá? Então, então a gente vai fazer essa imersão agora. A gente sempre lembra que vai ter uma experiência grosseira, uma experiência sutil e uma experiência secreta que está se manifestando a cada linha que nós escutarmos. A atitude de escuta é aquela atitude de quem não precisa provar nada para ninguém. A gente não precisa encontrar uma identidade de quem sabe alguma coisa ou precisa fazer alguma coisa, fazer algum comentário ou algo que seja para a gente poder demonstrar alguma capacidade.
Por quê? Porque a gente vai fazer uma escuta para dentro. Essa escuta para dentro, ela funciona assim. A partir de agora, cada ato do Buda é um ato na nossa própria vida. Pode ser? Então, quem tiver caneta e papel já é atitude meditativa. Porque agora a gente não está preocupado em mostrar conhecimento. A gente vai estar preocupado em cultivar insight. Então, escutando a posição de quem escuta e as perguntas que vão vindo, elas geralmente têm a ver com a nossa própria vida. Todo Dharma, ele deve ser colocado em contraste com o sentido que faz para a nossa própria experiência direta. Então, para cada ação que nós vamos estudar agora, são curtas, é como se a gente estivesse se olhando no espelho, tá bom? Aí a gente já limpa uma dificuldade enorme que a gente tem como ser humano, que é de olhar para aquilo que parece elevado e espetacularizar e achar que aquilo é distante da gente, que aquilo são feitos extraordinários de seres com enormes capacidades. A gente vai ver que todo o Buda Dharma, toda a história do Buda Shakyamuni, toda a história do budismo, nunca teve outra coisa que não a ver conosco. Se eu não me conectar, o budismo, o Buda Shakyamuni, o Buda Dharma, não tem nada para nos dizer. Eu não preciso ficar preso ao budismo, ao Buda Dharma, ou ao Buda Shakyamuni porque é moda, ou porque parece elegante, ou porque eu pareço, porque eu consigo construir uma visão elevada para os outros sobre a minha própria pessoa. Se o Buda Dharma não tiver nenhum significado para mim, eu largo imediatamente, porque daí eu estou perdendo tempo de vida. Estou perdendo tempo para encontrar o meu próprio caminho. Mas se ele fizer sentido, a gente escuta os ensinamentos e conversa sobre os ensinamentos como quem está olhando para si próprio. Pode ser, gente? O que vocês acham? É justo? Então tá bom. Então todos os encontros serão assim. Eu vou pedir para o Tarcísio colocar então o arquivo, eu mandei para ele agora, e aí, por favor, vocês podem levantar a mão e conversar sobre o que vocês quiserem, tá? Sobre o assunto que a gente vai tratar agora. No final, eu vou tentar fazer de um modo que a gente possa ter um momento só para conversar, pode ser, gente? O que vocês acham? Vamos tentar? Se a gente não conseguir bem hoje, não se preocupem que a gente vai embalar, tá? A gente está encontrando um ritmo de coletivo. Isso por si só já é mágico e misterioso, porque a gente vai construir o ritmo uma sanga. A gente vai construir como se fosse uma identidade que é muito mais ampla do que a nossa identidade individual. E vai dar certo, vocês vão ver. A gente vai encontrar um ritmo, tá? Então, bora lá. Vocês não reparem que eu não sou assim designer, né? Então, eu fiz do jeito que eu consegui. Talvez tenha que ficar um pouquinho menor, Tarcísio. Não sei se vai caber o texto na. Ele não fica um pouquinho menor? Fica, né? Aí. Então a gente vai. Isso. Aí, tá ótimo nesse tamanho. Tá bom? Todo mundo tá vendo? E agora eu tô vendo o Tarcísio, tô vendo o Daniel, a Carmen, a Cris, aí as outras pessoas estão no ladinho, assim. Então, qualquer coisa é só abrir, tá, gente? Abre, eu vou pedir para Cris ajudar com o chat, Cris. Pode ajudar, a Carmenzita, quem tiver por aqui. Qualquer pessoa que quiser ajudar, Posso pode te só ajudar? abrir, tá? Se tiver alguma pergunta, algo do chat, a gente vai. Uhum. Então, a gente vai da fase mística ou mítica à histórica, tá? Então, isso aqui é um aquecimento. Nós vamos fazer o aquecimento. Então, a gente vai falar do Sumedha e do Buda de Pankara. Num passado muito distante, o asceta Sumedha lamentava que as pessoas estavam destinadas à vida sem fim de sofrimento neste mundo.
para liberar-se desse destino, o asceta Sumedha realizou ações humanitárias livres do egoísmo. Então, essa é a primeira, é como se fosse assim a primeira anotação que a gente faz no nosso caderninho, né, de práticas. O que significa isso? Ações humanitárias livres de egoísmo, tá? Então, essa frase, essa expressão, essa sentença, ela já nos confronta. Isso aí, ela já nos confronta. Suportando pacientemente as dificuldades, o asceta Sumedha praticou o caminho com devoção unifocada. Naquela época, o Buda Dipankara se manifestou neste mundo. Ele expôs o Dharma, apontou o caminho e trabalhou para salvar as pessoas. Então, a gente está falando da transição dos ensinamentos budistas da Ásia, são japoneses que escreveram o Buda Dharma, né? Uma transição para o Ocidente. Então, nesse começo do Buda Dharma, ele é totalmente confrontativo. Ele é completamente confrontativo. É como se as principais sentenças eles nos desafiassem, tá? Então, o que que significa estar livre do egoísmo? É possível? Nós acreditamos que é adequado suportar com paciência as dificuldades? Cultivar a paciência para nós faz sentido no Ocidente? Praticar um caminho para nós faz sentido? Mas com a qualidade da devoção unificada, nós que ficamos zapeando a internet, zapeando o televisor, mudando a casa a cada semana, viajando para todos os lugares desesperadamente, ou desejando viajar, mudando de relacionamentos, trocando de roupa, comprando roupas. Nós, a sociedade moderna, a sociedade ocidental, nós conseguimos praticar uma coisa com devoção ou atenção unifocada, o que significa isso? Para nós é muito confrontativo, né? Chega a ser abusivo, parece que é uma ofensa, né? Então, é assim que começa o Buda Dharma, né? Como um espelho que nos assusta, né? O Dharma com D maiúsculo são os ensinamentos budistas e o Dharma com D minúsculo são os ensinamentos, são todas as coisas mundanas. Tá? Aí, para finalizar essa parte, ele aponta a tarefa do Buda. O Buda ele é aquele que aponta. Vamos supor que essa luz aqui, ó, seja a lua, né? Então a gente quer realizar a lua, mas o Buda, ele não é a lua. A nossa realização é a lua, mas o Buda não é a lua. O Buda é aquele que aponta. Deixa eu ver se eu consigo aqui, estou espelhado. Ó. O Buda seria aquele que aponta para a lua, tá? Então, expor o Dharma e liberar-se, ter uma realização, iluminar-se, ó, iluminar-se com a ajuda de um professor, uma professora, tá? Então esse é o modelo que o Buda Shakyamuni está aprendendo enquanto ele é o Sumedha. Próxima lâmina. Assim como o Buda Dipankara, que é o Buda anterior ao Buda Shakyamuni, diz o Sumedha, eu também faço o voto de eliminar todos os meus obscurecimentos. Após alcançar a iluminação, irei salvar todos os seres do oceano da delusão. O Buda estava próximo à cabeça prostrada de Sumedha. Olhou para ele, percebendo o voto na mente de Sumedha, e disse: Sumedha,
num futuro distante, você irá, sem dúvidas, tornar-se o Buda Shakyamuni, o Senhor dos Sábios. Dipankara louvou a aspiração de Sumedha, então foi embora. Então aqui a gente tem esse voto, né? E aí, na nossa própria vida, diante daquilo que a gente, ou daquela que a gente considera como professor, eu voto pelo quê? Quais são os votos como um ser senciente, como um ser humano, que eu tenho capacidade de empreender, né? Qual é o voto mais importante que eu fiz na minha vida? É o voto de emagrecer? É o voto de nunca envelhecer? É o voto de não morrer? Qual é o voto mais importante? É o voto de ter um carro? É um voto de ter uma esposa ou um marido maravilhosos? Uma família maravilhosa? Filhos maravilhosos? Qual o meu maior voto? Então, o Buda de Pankara, ele, ele, ele mostra a realização dele e o Sumedha como uma pessoa comum, mas que decidiu usar a vida dele para fazer uma única coisa, o Sumedha faz um voto. Já que ele não consegue manifestar as qualidades de um Buda imediatamente, ele não reconhece, ele faz um voto. Um voto não para o Sumedha, um voto interno, é uma determinação interna, sabe? De alcançar, de se livrar dos obscurecimentos. Então, nosso caderninho está 1000 por hora, né? Pergunta que vem aqui é: quais são os meus obscurecimentos? Aí eu vou dar uma pista para quem quiser, né? Se quiser investigar, e o Dharma é toda investigação. Não tem dogma, não tem crença. Às vezes vai parecer que tem crença, vai parecer que é religião, vai parecer que é filosofia, que é abstração, mas o budismo e o Dharma, ele é todo investigativo, ele é cético, ele duvida, sabe? Então a gente, com essa qualidade que é favorável para o Ocidente, né? Porque nós somos céticos, nós duvidamos, questionamos todas as coisas, a gente anota ali e vai construindo as nossas compreensões. Primeira delas, obscurecimentos no nível do corpo. Como é que eu pratico a minha vida com o meu corpo de forma que o meu corpo ele manifesta obstáculos? Como é que o meu corpo se manifesta como um obstáculo? Como é que ele obscurece o meu caminho para a liberação? A fala, a minha energia, como é que a energia que habita em mim, ela se manifesta como um obscurecimento ou obscurecimentos? E como a minha mente, ela obscurece o meu caminho para a liberação, o meu caminho para, enfim, ultrapassar o oceano da delusão, tá? Então essa é a questão. Então ele faz uma promessa: após alcançar a iluminação, irei salvar todos os seres do oceano da delusão. Então tem esse formato, que é o formato do Bodhisattva. Nós já vamos estudar sobre o Bodhisattva, que é fazer um voto de liberar as suas próprias máculas, se livrar do seu próprio sofrimento e só se iluminar depois que todos os seres estiverem sofrendo, eles possam também se liberarem dos seus sofrimentos, das suas delusões. Isso é distante para nós, parece religioso, né? Mas esse voto a gente faz fácil, fácil. A gente faz com os nossos filhos, né? A gente é capaz de fazer esse voto assim, tipo, eu só vou almoçar ou jantar depois que os meus filhos tiverem almoçado ou jantado, né? Eu só vou dormir depois que eu ver que eles voltaram da festa, né? Então tem isso, assim. Então a gente faz tudo isso que o Sumeda fez, a gente faz também, né? É, vamos passar para o próximo, próxima lâmina, por favor. Até aqui tá tudo bem, gente? Eu queria perguntar, Por favor, Cris.
Acho que alguém está com o microfone aberto, se pudesse fechar, acho que é a Carmen, alguém mais. A Keteri. Se puder deixar no texto, Tarcísio, por favor. Ele tirou para fazer uma gentileza pedindo para eu botar de volta. Esse. Quem que o Buda de Pankara, no caso, ele já era um Buda anterior ao Shakyamuni. E Uhum. o Buda estava próximo à cabeça de Sumedha. E o Sumedha é ele que vai se tornar o Buda Shakyamuni numa outra vida, tipo isso. Exatamente. E o Sumedha, quem que ele era? Um asceta, um praticante. Um Um, prati- praticante. um praticante sincero. A seta era aqueles que eles não comiam e ficavam bem magros e tal. O asceta é Não sei o aquele que 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 é um asceta. o asceta é aquele que dedica a sua vida à prática da elevação espiritual. Elevação, asceta, ascender, elevação Hum, espiritual. E o uhum, Dipankara é o Buda anterior ao Buda Shakyamuni. É o sexto hum, Buda de uma linhagem de 7 Budas, é o sexto Buda de uma linhagem de 1.000 Budas. O Buda Shakyamuni é o sétimo. Opa, sim. uhum. De 1.000 Budas, o Dipankara é o sexto e o Buda Shakyamuni é o sétimo. Tá? Tá, O obrigada. Dipankara, ele é um Buda de casta bramânica. E se diz que o Eon afortunado, onde o Buda de Pankara se manifestou, é um Eon pacífico. Um Eon é o tempo que o universo leva para aparecer e desaparecer. Agora, o Buda Shakyamuni, vocês vão ver à frente, ele já nasce em casta guerreira. Então, ele é o Buda para tempos de degeneração, tempos conflitivos, tempos, enfim, destrutivos, tempos de guerra. Uhum. Ele é o pacificador das tribos guerreiras. Ele nasce em meio a uma tribo guerreira. Tá? Vamos ver o próximo. Certo. O Lino perguntou sobre o de Pankara, mas eu acho que tu já acabou de responder, né? Foi isso, professor, Beleza. querido professor Lino Pérez. Alegria ver todas as pessoas aqui, professor também. Eu estou em dúvida se a Jana conseguiu entrar. Deixa eu só ver aqui. Eu não vejo ela aqui, porque quem fica sem vídeo fica como se não tivesse. É, Se dá pra ver aqui nos participantes. Poxa, depois eu vou. A Jana entrou, não? Não tem o nome dela aqui, não. Eu vou passar Tony. para. Tá. Oi, Jana, querida, tu conseguisse entrar? Tu tá precisando de ajuda? A gente para o que tá fazendo para te dar acesso, tá? Se tu tá por aí, a gente te coloca aqui no grupo, de algum jeito, tá bom? Muito bem, próxima. Olha, Oi. o Marcos perguntou, ele não entendeu bem essa questão do sexto, sétimo Buda. Você pode falar um pouquinho, só esclarecer um pouco isso? Ah, sim. Porque o Buda Shakyamuni, né, e o Dipankara seriam diferentes. Isso. Eles são diferentes na dimensão grosseira, são duas identidades, né? Mas eles são completamente iguais na dimensão sutil e secreta. Esse negócio ainda vai dar pano para manga quando a gente começar a insistir em ver o diferente como igual. Ixi, eita, brasileiro mesmo vai dar rolo. Mas não é o momento ainda. Deixa lá
Para 15º encontro que não tem. Deixa para o segundo ciclo. Muito bem. Marcos, mais ou menos? Quando a gente fala de 1000 Budas do nosso Eon afortunado, a gente está falando de uma linhagem. Então, Marcos fez uma boa pergunta, porque a gente transfere a pergunta para o nosso caderno de autoinvestigação, né? Que a nossa autoinvestigação, ela cabe a pergunta sobre qual é a nossa linhagem, qual é a nossa descendência, qual a aspiração da nossa ascendência, qual a relação que a gente mantém com a nossa linhagem anterior e qual a relação que a gente quer manter com a nossa linhagem posterior. Que mundo nós herdamos, como nós olhamos para esse mundo, que mundo nós queremos e como nós olhamos e o que fazemos para esse mundo que nós queremos. E aí, de novo, não tem teoria e nem filosofia. É como isso acontece numa perspectiva pragmática das ações do nosso dia a dia. As ações que a gente considera as mais insuspeitas ou não significativas, como cumprimentar, trocar gentilezas, abraçar, compreender, cuidar, etc. É nessas ações do dia a dia que a gente vai encontrar o caminho de investigação para essas questões relacionadas a passado e futuro e a nossa linhagem. Quem é a nossa linhagem, para trás e para frente, e como a gente se relaciona com ela. A primeira coisa que o Dalai Lama se impressiona com o Ocidente é que ele não compreende é por que a gente tem problema com pai e com mãe. Dalai Lama, o 14º Dalai Lama. Ele não entende por que no Ocidente a gente não gosta de cuidar dos mais velhos. Por que no Ocidente a gente quer se livrar das pessoas doentes. Ele quer entender por que no Ocidente a gente não coloca acima as pessoas que têm alguma deficiência. Por que a gente coloca abaixo? Dalai Lama não entende por que a gente tem uma religião e a gente evoca Deus no momento mais doloroso, que é o momento que a gente menos tem, são os momentos mais dolorosos, são os momentos que a gente menos tem. Dalai Lama não entende por que a gente evoca Deus nos momentos que a gente menos tem e a gente evoca o dinheiro nos momentos que a gente mais tem para oferecer. Por que a gente se conecta com o Deus dinheiro e conecta ele com a nossa necessidade egoísta? E por que a gente se conecta quando a gente mais pode oferecer para os outros? E como é que a gente se conecta com Deus, esse Deus intemporal, Deus cristão, qualquer Deus, no momento que a gente mais precisa e a gente pede para as 10 direções. Então, Dalai Lama, ele fica assim bem esquisitão, sabe? Vamos voltar então ao nosso... Aliás, gente, se vocês quiserem, é tudo introdutório ao budismo, né? Então, assim, 90% das pessoas simpatizantes ao budismo vão entrar pela porta do budismo lendo os livros do Dalai Lama, sobretudo o Dalai Lama, ou os livros de um mestre chamado Thich Nhat Hanh, ou Thich Nhat Hanh. Depois a gente coloca lá, eu tenho um livro do Thich Nhat Hanh para deixar na nossa biblioteca, tá? São os dois principais mestres do budismo no Ocidente, tá? Existem outros vários poderosos, mas esses dois são os pop, mestres pop, né? O Dalai Lama e o Thich Nhat Hanh, tá? Então,
Por quê? Porque eles são mestres, o Thich Nhat Hanh é o mestre da gentileza, e no Ocidente nos falta muita gentileza. Então, o Thich Nhat Hanh, ele é imovível, ele não se move de um lugar de prática de kindness. Vocês nunca vão ver o Thich Nhat Hanh sendo grosseiro, sendo indelicado, até quando ele está bravo. Ele continua sendo gentil e acolhedor. Ele nunca denigre, ele nunca desqualifica, ele nunca deprecia, e ele é socialmente comprometido, politicamente, culturalmente comprometido. O Dalai Lama, ele é uma águia afiada do raciocínio lógico. Ele é o budista cientista. Ele é aquele que convence pela lógica. É aquele que nos acolhe como ocidentais. E é profundamente compassivo. Profundamente. A própria manifestação do Buda da compaixão. Manifestação viva. A gente não sabe se a gente vai ver outra manifestação viva do Buda da compaixão. Então, nesse sentido, a nossa vida humana, ela é muito preciosa, porque o Dalai Lama possivelmente ele não vai reencarnar, ou seja, ele não vai se manifestar como uma nova existência de sabedoria. Ele não vai transcender e voltar para a Terra. A mente, a consciência, o fluxo de consciência dele vai fazer outra coisa. Então a gente está num tempo heróico, um tempo difícil, mas um tempo que, se a gente praticar paciência, a gente vê como o sol do Dharma brilha imensamente. Não só o Dharma do budismo, mas o Dharma no sentido profundo das pessoas que são compassivas, que manifestam qualidades de gentileza e compaixão. Então é maravilhoso. Então a gente está num tempo, assim, muito precioso, né? As próximas gerações, que pena, elas vão falar da gente como aqueles que tiverem contato com o Buda da compaixão, a manifestação viva do Buda. As próximas gerações, a geração Y, a geração Alfa, estão nascendo agora, né? Essa galerinha que já nasce com o celular na mão, né? Eles não veem mais pessoas que vão viver no mundo solitário, né? Vamos lá, então, próxima lâmina. Tá indo bem aí, gente? Como é que vocês estão se sentindo? Vamos fazer como a gente tá nessa era do like ou do dislike, é só fazer aí, hein, gente? Ó, faz assim, a gente muda. Ó, aqui tem um brinco assim, tá bom. Tá indo, né, gente? Bora então? Então aí tá a imagem do Sumedha, né? O Buda de Pankara e o manto de açafrão, né? Laranja com açafrão é o manto, é a cor do Dharma, a cor do budismo, né? Vocês vejam que aqui essa auréola que tem no Buda de Pankara aqui atrás, né? Todos nós temos, né? Nós temos aqui, nós temos aqui no chakra cardíaco, no chakra secreto, né? A gente tem esses três halos, a gente não acessa nela, eles não se manifestam. Mas o Buda, ele tem aquilo perfeitamente manifestado, né? E aí, como é uma religião de matriz muito antiga, de matriz hinduísta, Vedanta, então a gente vê que todo o cristianismo, por exemplo, né, com os santos que têm os seus halos, eles vão copiando essa arte sacra, né? Então tá aqui, o Sumedha, ele se joga no chão porque a comitiva do Buda de Pankara está chegando na vila dele, né? E o Sumedha, vendo que o Buda de Pankara ele ia se atolar na lama, ia se sujar, ele se joga no chão e ele oferece o corpo, o seu próprio corpo, para que o Buda ele continue assim simbolicamente purificado, né? Então essa imagem ela é muito forte, e ela é uma imagem mítica, né?
que também pode entrar no nosso caderno, né? Onde é que a gente se prostra para quem, né? E aqui tem o sentimento, a informação profunda da prostração, né? Então, assim, a gente se prostra num chão, na terra, tá suja, né? Em favor de quem? Para quem que a gente se prostra, né? Isso é um problema para o ocidental. Próxima lâmina, Tarcísio. Por favor, querido. Para quem que a gente se prostra, né? A gente pode se prostrar pro gatinho, né? Hoje em dia a gente se prostra pro gato, pro cachorro, tá ótimo, né? O Shunryu Suzuki diz isso, assim, o mestre Zen, ele diz, se um Buda não se prostra para um aluno, que Buda é esse, né? Se um ser humano não se prostra para um gato, que ser humano é esse, né? Então, para quem que a gente se prostra, né? O problema é quando a gente se prostra só para uns e não se prostra para outros, né? Então, essa é a nossa grande dificuldade, né? Num mundo onde a gente opera por dualidade e num mundo onde a dualidade ela se expressa como luz e sombra, a gente está com problemas, né? Então, a gente não consegue se prostrar só para amigos, a gente não consegue se prostrar para inimigos, né? A gente se prostra para os belos e não se prostra para os feios. A gente se prostra para os altos, não se prostra para os baixos, assim por diante, né? A gente se prostra para os magros, não se prostra para os gordos, para os obesos, né? A gente se prostra para os brancos, não se prostra para os negros, para os indígenas, para os asiáticos. A gente se prostra para os homens, mas não se prostra para as mulheres. A gente se prostra para os adultos, mas não se prostra para as crianças. A gente se prostra para os ricos, mas não se prostra para os pobres, né? Então a gente tem um monte de coisas assim, né? A gente se prostra para as coisas, mas não se prostra para os seres, né? Então é o Ocidente. Seres sencientes. Próxima lâmina, por favor, Tarcísio. Daquele momento em diante, o Sumeda praticou gradualmente o caminho dos Budas. Daquele momento em diante, praticou o caminho gradual, o caminho dos Budas, e logo ele foi elevado à condição que conduz ao estado búdico. A gente diz que ele entrou na corrente, foi elevado à condição que conduz é como se fosse uma corrente, um rio. Então essa metáfora do rio, ela é muito forte para o budismo, né? Rio Ganges, atravessar para outra margem, a margem do sofrimento atravessa para a margem da liberdade, da iluminação, da liberação. Ele renasceu no céu de Tushita e tornou-se um bodhisattva, aquele que busca o despertar. O Bodhisattva, ou a Bodhisattva, aquela, né? Ou aquele, residia em uma terra com árvores ashoka, flores de lótus e mandarava desabrochando, onde papagaios, pavões e calavincas entoavam suas canções, circundado por música oferecida por donzelas celestiais. Ele subiu no trono do leão, na grande sala do verdadeiro Dharma, e para o benefício de uma hoste de seres divinos, ele expôs o ensinamento. Então, o Buda Shakyamuni, o asceta Sumedha, ele entra na correnteza, ele entra na corrente. Significa que na iconografia, na mítica, enfim, na estrutura mitológica do budismo, o asceta, o praticante, ele vai usando vida após vida para purificar os seus enganos, os seus obscurecimentos de corpo, fala e mente. Então, o Buda Shakyamuni, ele se prepara para ser o Buda que, em tempos de guerra, ele vai oferecer o caminho gradual. Por quê? Por que a liberação num caminho gradual? Porque em tempos destrutivos não há caminho.
a criação ela é destruída num único instante. Então, o Buda vem oferecer a possibilidade da gente praticar algo que, ao final, não vai se manifestar como uma destruição, mas como um nascimento. Não se manifesta como morte, mas como um nascimento. A guerra, a destruição, ela oferece a sofrimento instantâneo. O mundo, hoje, em cada minuto, em cada segundo, ele se apresenta para nós como morte instantânea. O budismo, ele vem mostrar para nós o caminho da vida gradual, que nunca é instantânea, é sempre presente. E vem mostrar para nós a possibilidade conquistada através da investigação e da purificação, uma longa purificação, da possibilidade da gente ultrapassar a morte instantânea, o medo, o terror da morte, sabe? A morte como destruição, como guerra, como violência, como agressão. É meio doido, né? Então, ele vai renascer em algum momento, ele vai renascer no céu de Tushita e ele vai viver. O céu de Tushita também é samsara, mas é um reino elevado, é um dos 33 reinos dos deuses na cosmografia ou cosmogonia budista. Então, o céu de Tushita é um reino elevado. O Buda, ele vai viver assim muitas, incontáveis vidas, eons. Ele vai passar em ciclos inteiros em Tushita, até que ele vai, nas últimas 500 vidas dele, antes de se tornar um Buda, antes de nascer como Buda Shakyamuni, ele vai, enfim, ele vai manifestar histórias de purificação, né? Essas últimas 500 vidas do Buda Shakyamuni estão, assim, muitas delas descritas nos contos de Jataka. Jataka. E esses contos, eles estão parcialmente traduzidos para o português. Tem muitas, são... E é interessante que, para nós que gostamos muito de animais, né? A gente coloca muitas vezes os animais, a gente vê, se vocês abrirem a internet hoje, vocês vão ver que todos os vídeos das pessoas que estão no reino dos deuses, utilizando os seus jet skis, dinheiro, helicóptero, os vídeos mais bonitos, com as músicas mais tocantes, são aqueles vídeos que estão ali para salvar os animais, né? Então é um festival de salva animal, gato, cachorro, pavão, urubu, periquito, e a gente se comove com aquilo, né? Então, ele tem menos vídeos de salvamento de pessoas, né? É, Então é assim, a gente, por algum motivo, o Buda Shakyamuni, ele sabia que a gente ia manifestar no momento mais dramático de Kali Yuga, do tempo de destruição, de degenerescência, quando a gente já não conseguisse confiar em si mesmos, a gente ia encontrar uma manifestação externa que fosse basicamente que recebesse toda a nossa projeção, idealização daquilo que é gentil e daquilo que é compassivo, né? Então, um cachorro, um gato, né? Os animais domésticos, né? Então, as 500 últimas vidas do Buda Shakyamuni são 500 últimas vidas em que ele viveu muitas delas como animais. Então, é super legal a gente olhar assim as aventuras do Buda como um bodhisattva, né? Se diz que as últimas 500 vidas de uma pessoa que está predestinada a nascer como um Buda, essas últimas 500 vidas são 500 vidas de humilhação, né? Então, particularmente, as últimas 500 vidas do Buda são vidas em que ele sofreu todo tipo de humilhação e sofrimento, né? Então, se tem alguém aqui que está passando por alguma situação de abandono, de separação, de luto, alguém que se sente humilhado no trabalho, em casa,
está se sentindo humilhado, enfim, por diferentes fatores, se sente que tem uma vida que às vezes parece que não vale a pena, então lembra que pode estar numa das últimas 500 vidas do Buda, né, para se tornar um Buda, né? Eu, todas as vezes que eu sou humilhado, que as pessoas falam coisas assim que eu fico impressionado, aí eu tento me lembrar assim de que, quem sabe, né? Eu não acredito, mas eu quero imaginar, fico treinando. Isso quando eu não estou agredindo ou humilhando, né? Aí fica horrível, né? Aí fica terrível, né? Mas daí eu tento lembrar que eu estou ajudando a pessoa a se iluminar também, né? Eu procuro não fazer essa prática tanto quanto eu me lembre, né? E é óbvio que vocês também não são assim, né? A gente está aqui por isso também, essa é a nossa conexão kármica, né? A gente se esforça para não destratar as pessoas, né? Para a gente praticar gentileza o quanto a gente pode, né? Nunca, nem sempre dá certo, né? Mas, enfim. Para isso que a gente tem dois olhos, né? Um olho sorri, o outro verte uma lágrima, né? Tá bom, gente? Então, é esse momento, assim, do céu de Tushita que é super interessante, né? O Buda Shakyamuni está treinando ali, tá? O Trono do Leão, vocês lembrem do filme do Rei Leão. Quando o Rei Leão está lá em cima, na pedra dele, esse é o Trono do Leão. O que é que acontece com o leão? Ele é desculpa se tem algum leonino aqui ou leonina, né? Eu acho que não. Mas é assim aquele quase podia ser um pavão, né? Um pavão poderoso. Então, junta, né? O leão é um papagaio, um pavão e uma calavinca junto, né? Em cima de uma pedra bem alta, com um território assim, né? Ele olha ao longe, tem aquele domínio, né? Então, esse trono do leão é um trono de poder, assim, né? Vocês vão ouvir muitas vezes o trono do leão, ou o rugido do leão, né? Que se escuta nas terras longínquas, né? Nas terras mais longínquas, a gente escuta o rugido do leão, né? A grande sala do verdadeiro Dharma, esse Vajra Asana, esse lugar da iluminação, que é um lugar incessantemente disponível e a gente não reconhece, né? Por quê? Por que que a gente não reconhece o Vajrayana, o lugar da iluminação, o grande salão dos Budas, ainda que ele esteja o tempo todo disponível? Porque a gente tem um apego gozoso, a gente tem um prazer mórbido pelo sofrimento. Então a gente gosta de lugares apertados, né? Então a gente cria lugares apertados e a gente vive ali. Até na hora da morte a gente tem um lugarzinho apertado, né? Assim, é um caixãozinho desse tamanho, assim. Aí, não, mas na hora da minha morte, eu vou cremar e vou ser jogado no oceano. Aí, daí, antes de ser jogado no oceano, a gente pega o print de ser colocado dentro de uma urna, né? Então, tem jeito, a gente curte lugar apertado e escuro, mas a nossa verdadeira natureza é o assento do trono do leão, nossa verdadeira fala é o rugido do leão, nosso verdadeiro corpo é a grande sala do verdadeiro Dharma. Para benefício de uma hoste de seres divinos, ele expôs o ensinamento. Expor o ensinamento. Não é o Alexandre que está expondo, não é o Tarcísio, é aquilo que a nossa própria mente consegue acessar. Então, anotem no caderninho aí, né? No nosso caderninho de investigações, né? Que é o que significa escutar os ensinamentos, né? Então, onde a gente escuta os ensinamentos? Qual é o lugar que a gente escuta os ensinamentos? De onde vêm os ensinamentos? Quem oferece os ensinamentos? Então, essa é uma investigação muito importante, tá? Tá bom? Isso é muito importante. Bora lá? Mais um pouquinho? Tá cedo ainda, né, gente? Que horas são? Dúvidas, questões? 21h16. Tarcísio, tu quer fechar um pouquinho ali para a gente ver se tem alguém, querido? Será que tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se as pessoas. Tá indo bem nesse ritmo, pessoal?
Tá indo bem? Vocês acham que funciona desse jeito? Tá meloso, tá muito lento, tá excessivamente tá lerdo, tá penoso? Quem que tá sofrendo? Quem que tá sofrendo? Tá tudo bem? Tá bom? Não, tá bom. A Tá Isabela bom? diz que tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, uma coisa, algo que eu não avisei para vocês. A gente não acumula conhecimento no budismo. A gente acumula prática. O conhecimento no budismo, ele nos chega como um presente, sem fazer esforço. Tá, gente? Então, a gente não precisa correr. Vocês não se preocupem se ao final das 9h30 a gente terminar sem ter lido pelo menos o primeiro dos 12 atos do Buda, tá? A gente não tem pressa. A gente tem urgência, mas a gente não tem pressa, tá? Na Sangha, a gente nunca tem pressa. Individualmente, a gente sempre tem urgência, tá bom, gente? Pode Ai, ser? Oi! Obrigado, Cris. o professor Lino pergunta: a prostração do Meda é parecido com os votos sacerdotes no cristianismo, não? Me prostro diante de ti. Senti uma vez diante do altar. Uhum. Podemos fazer todos os paralelos, tá, gente? Tá, professor? Pode ser. E isso é muito importante. Quem tem conexão com alguma outra tradição espiritual, por exemplo, nós todos estamos no Ocidente, a gente tem uma conexão com o cristianismo, né? Se não diretamente, através dos nossos pais, né? E tudo mais, assim. Então, é muito saudável, sabe, professor? Fazer essas comparações. Muitas vezes o cultivo do insight, o insight, ele vem de uma sentença que está associada a uma outra tradição, não a tradição budista, né? Tá bom? Então, é muito saudável, né? Tá? No caso do Dharma, ele se expõe como sendo apenas ele, sabe? Porque a gente tem esse voto de praticar atenção unifocada. Então a gente diz que a gente não faz duas coisas. A gente pode, em algum momento, como Sua Santidade Dalai Lama, a gente pode conversar sobre budismo e sobre cristianismo, né? Eu até recomendo aquele documentário, o documentário mais lindo do século XXI, para quem gosta de tradições assim, tradições espirituais contemporâneas, que é esse aqui, ó. Eu acho que tem muitas histórias do cristianismo Que é que esse vai aqui, ó. ouvir umas histórias do budismo, parece que é a mesma história contada no cristianismo, assim. Essa coisa de alguém se Sim, atirar na frente e tal, isso que o professor está falando. sim, sim, Tem outras sim. passagens, né? A gente vê que as tradições vão como que replicando uma mensagem, assim, de diferentes formas, assim, parece. Uhum. Muito importante. Quem tem forte conexão com qualquer tradição, tradições de matriz afro, né? Pode ser Umbanda, pode ser Candomblé, pode ser tradições sincréticas, como a própria Espiritismo, né? Própria tradições de matriz afro também. Também islamismo, cristianismo, qualquer espiritualidade, ela pode servir de base comparativa. E por um tempo, no nosso caminho, né, a gente utiliza essas diferentes tradições para alcançar infinita misericórdia como infinita bondade, né? Então a gente vai fazendo esse processo de purificação, nosso treinamento ele vai acontecendo assim. Então tem esse livro aqui, ó, ops, que está traduzido para o português, que é o livro da alegria, Joy, né? É o livro, é Alegria o nome do livro.
que é um... E tem um documentário, Joyful, que é um documentário, se eu não me engano, está na Netflix, que é o encontro do Dalai Lama com o Desmond Tutu, o bispo Desmond Tutu, falecido, né? Desmond Tutu. É impressionante, viu, professor Lino? O senhor já viu esse documentário? Esse documentário, ele vale a pena ver muitas vezes. E ele mostra duas faces de uma mesma mente lúcida. A mente compassiva e afiada do Dalai Lama e a mente compassiva e generosa, gentil do Desmond Tutu. Então é assim de verter lágrimas esse documentário, tá? E tem um livro também, nós temos um livro também, que desafortunadamente, Tarcísio, a gente não levou para nossa livraria, né? Nossa lojinha, né? Podemos ter o livro lá, né? Pedir para a Cris e outras pessoas, né? Então, então é isso. Vamos adiante? Sim. É sobre amizade esse documentário também, né? Sobre amizade. Tão Muita importante. generosidade, assim, eu aprendi muito sobre generosidade olhando esse documentário, assim, a maneira como eles se louvavam na presença um do outro, assim, muito bonito. Isso. É a própria realização das qualidades da mente de um Buda, né? Em que não está localizada numa uma mente de um Buda que está localizada no centro do coração daquele ser que manifesta aquela qualidade. Bom, a gente está indo para 21 e 23. É, eu acho que a gente pode. Deixa eu ver, Tarcísio, se tem, por gentileza, se a gente tem qual a próxima lâmina, para a gente poder abrir um pouquinho para as pessoas conversarem, né? E a gente finalizar a nossa. Desculpa se hoje foi um pouquinho assim, mas vamos ver qual que é a próxima lâmina. O primeiro feito. Então tá. Então a gente fica hoje nesse, nessa. Antes do primeiro feito, tem uma última aqui. Ah, tem uma última. Então vamos fechar? Então, o Bodhisattva expôs os ensinamentos para o benefício da hoste de seres divinos, lá no céu de Tushita. Então, ele expõe os ensinamentos para o benefício da hoste de seres divinos. Todos vocês, primeiramente, fortaleçam sua fé, venerem ou cuidem dos ensinamentos, sustentem as três joias, o Buda, Dharma e a Sangha. Sustentem as três joias, primeiramente na mente e sigam o caminho dos sábios, que é o caminho do treinamento, que a gente vai estudar daqui a pouco, que é o nobre caminho óctuplo. Sabendo que o mundo é impermanente, cheio de sofrimentos, repousem na mente livre de identidades. Então, isso aqui, impermanente, cheio de sofrimento e a mente livre de identidades, são as três marcas da existência, que eu acho que amanhã, na hora que a gente estiver meditando, a gente está meditando todos os dias das 7 às 7h30, né? No mesmo link que a gente está utilizando aqui. Então, eu acho assim, que esse nosso caderninho de anotações, até se alguém estiver anotando, eu vou pedir para passar para mim, sabe? Que daí me ajuda também a ver por onde é que a gente está caminhando e reforçando o nosso caminho de treinamento. Então, a gente pode é super saudável, super assim, interessante a gente estudar Anika, Dukkha e Anatta, né? Impermanência, sofrimento ou insatisfação e ausência de um self, um não self. As três marcas da existência. Todas as coisas são impermanentes. Significa pensem na sua maior alegria. O que é que lhes dá a maior alegria nessa existência? Essa maior alegria é impermanente. Ela vai acabar. Pensem na sua maior tristeza. A sua maior tristeza, ela é impermanente, ela vai acabar. Tá? Outra marca da existência é dukkha.
esse lugar cheio de sofrimentos, ele é um lugar cheio de insatisfação. Na verdade, o nosso pior sofrimento é o fato da gente sempre gostar e não gostar de alguma coisa. A gente nunca está satisfeito. Quando a gente tem algo, quando a gente não tem algo, a gente quer algo. Quando a gente tem algo, a gente não quer mais aquilo, né? Então, quando a gente é feliz, a gente fica entediado. Quando a gente fica triste, a gente fica, a gente sofre, a gente agita a nossa mente, né? Então, a gente nunca tem sossego. Dukkha, cheio de sofrimento, é não ter sossego. A gente está sempre fazendo alguma coisa com a mente, a gente está sempre conversando e a gente está sempre se movendo de um lado para o outro, né? Então, essas são as três marcas. Repousa, ó, já que as coisas são impermanentes e cheias de dor, cheias de insatisfatoriedade, reconheça que uma das marcas que nos libera da existência é o fato de que se a gente repousar agora, nesse exato instante, num lugar dentro que é livre da tagarelice mental, que é livre dos medos, que é livre da tristeza e das felicidades, que são impermanentes, então então existir também é liberar-se. Ou seja, livre do sofrimento e da impermanência, eu vivo livre num mundo impermanente e insatisfatório. Tá bom, gente? Então é muito mundano, né? Tá muito pra gente, não tá, gente? Com a mente pacífica, não gerem pensamentos de cobiça, incessantemente absortos em meditação, atinjam a sabedoria, através dos meios hábeis, guiem aquelas pessoas que estão encobertas pela escuridão da ignorância. Incessantemente conectados com atenção unidirecionada ou atenção plena, acumulem num caminho gradual, desejem ter uma longa vida nessa vida. Não desejem encurtar a vida de vocês. Desejem alegremente ter uma longa vida para que vocês possam ter tempo de praticar nessa vida e, quem sabe, se liberar nessa vida. Alcançar a sabedoria não como conhecimento, mas como auto-organização, como pacificação última, como capacidade de estar equilibrado, sincronizado, mente, fala e corpo, capacidade de se mover, fazer coisas ordinárias e trazer benefício, através de meios hábeis, através de capacidades, criatividade. A vida não é um enterro, a vida é uma manifestação mágica, luminosa e incessante de expressões criativas. Correnteza, vamos nos conectar com a criatividade. Não para a gente fazer coisas e se apegar e produzir poços, produzir escuridão, mas produzir, se conectar com a correnteza criativa da existência para a gente produzir calma como clareza. Bom, gente? Como se não bastasse, essa deveria ser uma aspiração que começa aqui, mas que não tem nenhum sentido de ser cultivada apenas aqui. Por isso que a gente está junto. Então, nós somos capazes de deixar todo o conteúdo que a gente ia praticar nessa semana para a semana que vem, para que a gente possa ter tempo de juntos processar aquilo que a gente está recebendo juntos. Tá bom, gente? Então, Tarcísio, se tu puder fechar aqui, e a gente, de repente, são 9h31, 5 minutinhos para quem puder ficar, e aí a gente vê uma pergunta ou outra, tá? Vamos pegar umas 2 perguntas ou 2 comentários, não precisa ter pergunta, tá, gente? Alguma sugestão, né? Eu fico muito feliz, assim, eu, Tarcísio, a gente vai ficar muito feliz
muito felizes se vocês puderem sugerir também formato, ritmo, tá, gente? Aí, finalizando esse momento, a gente dá os últimos informes e a gente finaliza com a dedicação, pode ser? Alguém tem alguma questão para colocar? Questão? Eu tenho uma pergunta, Quem que mas falou peraí, aí? alguém mandou, Noah, mas alguém mandou no chat, professor Lino, no mundo da lucidez, superar a dualidade mesmo meditando no Buda? Bida, mas acho que é No Buda. Buda, no Buda. Ah, se o professor puder explicar para nós essa Então, pergunta. boa noite aqui. Então, acho que é importante, eu estou assistindo aí vários vídeos do Lama Sante, né, de março, abril, agora, tudo, e tem uma questão que eu acho que é onde ele chega, né, ele chega um ponto que ele faz uma análise de que romper a dualidade, o mundo como é que chama, como é que chama isso? Como é que chama? Pô, tem o tempo já começou lá nisso, uma palavra-chave, como é que ele diz? Você falou ainda há pouco, Alexandre, pô, como é que ele chama? Duca? Duca? O mundo, não, a delusão. Que chega um ponto que o Lama fala, né, que o templo que nós criamos da Sangha também é uma delusão. E vai chegando um ponto que a tendência nossa é também abandonar o Buda como algo externo, que nós Uhum. adoramos, como qualquer Buda, qualquer coisa externa. Porque, na realidade, não existe o externo. Então, também, isso ele falou, isso aí também é delusão. Então, é romper com a dualidade em todos os níveis, que é chegar vamos dizer, o ambiente primordial, né? Que você se funde, né? Na Uhum. realidade, isso está sempre aqui a morada e a gente não se deu conta. E andamos caminhando pelo mundo e atrás de uma coisa que estava em nós, nós não percebemos. Então, é romper, e é assim mesmo, né? A casca e a luz já está aí, sempre esteve. Então, nesse Uhum. sentido, é incrível que viu o Alexandre, que ele chamava a atenção nas palestras dele, mês passado, que ele, para mim, isso é mais profundo ainda, porque você faz uma dualidade do tipo, ah, não, agora eu estou com o Buda. Lá fora, o pessoal está com, não demônio, mas assim, ó, samsara, lá está a coisa da sofrimento. Eu estou agora no caminho e eu pego meu altar. Mas esse altar, a rigor, também é uma criação delusiva. Então, chega um ponto que também abandone isso também. Uma vez, não sei, parece, não sei o que foi, que acho que foi no México, que o cara chegou a um ponto seguinte, ele estava, foi no Tibete, ele estava com os Budas, olha, todo o altar dele. Pô, ele passou um frio tremendo, não tinha onde pegar, e pegou os próprios Budas do altar e usou como lenha. Para se dependendo do frio. O que não tem, agora eu entendo, acredito, não entendia, e aquilo ali também é uma dualidade, é um objeto que é delusivo, entendeu? Então, isso é uma coisa mais profunda que eu estou romper até com isso, entendeu? Tá mesmo naquilo que eu acho que ali está a minha libertação, ali também é um problema, tá? Dentro dos monastérios, inclusive, né? Então, isso é uma coisa que eu estou pensando, isso me impactou bastante, né? E no mundo do cristianismo, qualquer mundo desse também tem a delusão, a mesmo no mundo mais puro, também Uhum. havia dentro da ilusão. É a capacidade luminosa da mente de também criar aquilo, tá vendo? E também o mundo ilusível. É isso. Olha aí, ó. Tá vendo como é que funciona? Obrigado, professor, por compartilhar. Isso aí, ó, tá investigando, tá investigando. Eu acho que a Noa queria falar, né? A Isabela também, se eu não me engano. Se alguém quiser mais, aí depois a gente Eu, faz as dedicações. Pois não, Noa. eu tinha uma pergunta, mas eu prefiro até deixar para semana que vem. Tô com sono já. Tá bom. Então tá, não esquece. Não Se vou esquecer, tá esquecer. tudo, se esquecer, tá bom também. Acho que a Tá Isabela? anotada já. Ah, é? Quem mais? Isabela, será? Não, né? Não, ela só tá com não tá. Eu que tô com a mãozinha aqui, ó. Minha mãozinha. Pensei que ela. Muito bem. Pessoal, se alguém aqui não estiver se sentindo incluído, eu vou passar em seguida, quando a gente terminar, eu vou passar para o grupo Mural do WhatsApp, nossa lista de links, tá? Também vou colocar algum material ou outro na nossa biblioteca.
Se alguém não te receber agora, nos próximos 5 minutos depois do final, manda mensagem para o Tarcísio ou para mim diretamente, que daí a gente organiza, tá? Aí a gente vai fazer o envio do que for preciso, tá bom? Então, eu acho que agora a gente pode fazer a dedicação final para podermos descansar, né? Começar um novo dia amanhã. Tá bom, gente? Muito obrigado a todas e todos. E se o Tarcísio puder colocar a Sadhana. Desejo auspicioso de Trungpa Rinpoche, que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenha alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres sencientes. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Nós vamos lá para a última oração. Prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça, que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trison Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos, que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Kem Lom Jo Sum Ring Ruche Zalin Sasum Chaparpel Droju Josunam Wadam Migral do Sum Gelesho. Queridos, então, queridas e queridos, uma boa noite, bom descanso e até a próxima semana, para quem estiver na próxima semana, se não todos os dias, das 7 às 7h30, nesse mesmo link, praticando meditação silenciosa. Tá bom? Grande abraço.
Boa noite. Tchau, tchau. Boa Muito noite. obrigado. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, Obrigado, pessoal. Tarcísio. Tchau, tchau. Obrigado, Cris.